Izanagi e Izanami, deuses irmãos, criaram todos os mundos e o que neles existem. Enquanto ele criou a terra, o mar e as plantas, ela foi responsável por povoar estes locais com animais e suas respectivas populações. Um destes mundos foi criado primeiro, e hoje ele é o centro de tudo. A pureza do poder mágico de Izanagi é maior nele, e por isso é o local mais próspero para yokais. Este mundo é o que conhecemos como Terra, o mundo humano. Olá, meu nome é Daniel, e hoje iremos continuar a série de vídeos sobre Hitodama, onde explorarei as regras e a história oficial do cenário. O tema de hoje é o primeiro mundo, o local de origem de nossa espécie, o mundo humano. Como foi dito na introdução, o primeiro dos mundos a ser formado pelo deus Izanagi foi o mundo humano. A pureza mágica desse mundo atrai todo tipo de yokai, e a pior parte é que este é o único mundo que ignora a existência deles. Os poucos que treinam para a expulsão destes espíritos malignos devem manter sua luta em segredo. Aqueles que conhecem a verdade sobre o sobrenatural são chamados de caçadores e são treinados nas montanhas para combaterem yokais no mundo humano, pois os Shinigamis não são capazes de resolver cada pequeno problema que acontece entre este povo tão numeroso. Outro grupo dentre os humanos que atua na eterna guerra contra espíritos malignos são os Omnyodis, exorcistas nômades frequentemente solitários. Para a surpresa geral da nação, a moeda de troca neste mundo é o tradicional dinheiro. Então nós estamos muito bem acostumados a como que o mundo humano trata sua economia. Nada de novo por aqui. Vamos então agora passar para as 6 grandes localizações do mundo humano segundo o livro base de Hitodama. Os grandes centros. Estes são os grandes centros urbanos, as inúmeras cidades que se estendem pelo mundo todo. A maioria dos humanos se concentra aqui, e por sorte poucos yokais se aventuram nestas terras caóticas. Os poucos que ousam invadir estas terras devem ser eliminados sem demora, pois é grande o risco de acabarem revelando um mundo espiritual para os humanos comuns. Um grande número de caçadores vive nas cidades grandes quando decidem se aposentar, justamente pela segurança que elas oferecem, tornando relativamente fácil se esconderem em pequenas lojas e casas. As cidades nas montanhas. Pequenas vilas afastadas da civilização guardam a maior parte das famílias que conhecem o sobrenatural e treinam seus entes como caçadores. Não é um caminho obrigatório na maior parte dessas famílias, mas todos aqueles que iniciam o caminho da espada juram jamais deixá-lo até sua eventual aposentadoria. Grande parte dos yokais nasce próximo às montanhas, então os caçadores cuidam para que o máximo possível destes jamais deixe as redondezas e fuja para as cidades grandes. Lendas dizem que as montanhas foram criadas por deuses menores no início dos tempos justamente para dificultar a migração dos espíritos malignos para as cidades. O Palácio do Poço. Um dos pontos mais fortes da cultura humana são suas construções de arquitetura única. Este enorme palácio é fruto de um trabalho colossal que hoje está abandonado e guarda em algum lugar secreto uma passagem que leva até um poço de praticamente 30 metros, onde, segundo as lendas, um poderosíssimo yokai está acorrentado. Um enorme número de espíritos malignos utiliza-se deste palácio como esconderijo ou rota de fuga, e muitos dizem que lutam dia e noite para libertar o suposto yokai aqui aprisionado. Caso visite o Palácio do Poço em algum momento, ande com extrema cautela para não acabar cercado pela quantidade absurda de yokais que vivem aqui. A Floresta dos Mortos. Segundo as lendas de aldeões que vivem próximos a esta floresta, séculos atrás, um espírito descobriu que viver nas brumas dessas árvores amaldiçoadas lhe traria paz e tranquilidade. Desde essa época, mais e mais yokais vieram até ela, até que hoje dizem que cada arbusto e tronco tem olhos e ouvidos. Aqueles que entram neste território com objetos cortantes ou luminosos nunca retornam. Existe uma lenda bem obscura que circula entre estes mesmos aldeões que uma suposta lanterna de chama azul seria capaz de permitir a circulação segura pela hoje chamada Floresta dos Mortos, mas não se sabe mais que isso. O Templo Oculto.
Somente em determinados momentos da noite, os portões para este templo se encontram abertos, e somente os vivos podem passar. Um Shinigami, tecnicamente um espírito, só é capaz de entrar caso tenha alguma alma acolhida consigo. Estantes infindáveis de documentos proibidos que falam sobre os deuses podem ser encontrados aqui. Conhecimento que deveria ter sido destruído e de alguma forma acabou por parar em mãos humanas. Os monges que aqui vivem são muito acolhedores com pessoas de fora, até mesmo com aqueles que ignoram o mundo supernatural e de alguma forma aleatória acabaram por entrar neste templo, oferecendo até mesmo treinamento, caso seja do interesse deles tornarem-se caçadores, ou simplesmente aprender histórias sobre os deuses. Ataques contra o templo oculto não são raros, então eles têm uma equipe de caçadores de guarda para evitar que qualquer dano atinja a coleção de conhecimento proibido. O início do universo. Um fragmento de realidade quase que paralelo ao mundo humano. O som quase que não se propaga por aqui. Bastam poucos metros para que sua voz não possa mais ser ouvida. Este é um caminho popular entre os espíritos, desde os melhores aos piores intencionados. Ao viajar por aqui, tome cuidado em quem confia. Já não há mais nada para falar sobre os humanos em Hitodama. Aqui começa o espaço para sua imaginação fluir. Que outros lugares existem? Alguma ordem secreta age por aqui, contra ou a favor dos yokais? Só o tempo dirá o que acontecerá num reino tão rico de possibilidades quanto o humano. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários que eu tentarei responder da melhor forma possível e espero que nos vejamos na próxima. Até logo!